Estamos eu aqui, Fábio e a Carol. Vamos fazer a apresentação desta fase para vocês. O que é importante que fique registrado, né? Estamos na terceira fase, onde concluímos a primeira e a segunda. A primeira fase de mobilização, segunda fase de análise técnica integrada, onde, juntamente com a equipe municipal, a comunidade e a FAO, construímos uma proposta para o município de Boa Ventura de São Roque no que diz respeito ao plano diretor. Lembrando que esta fase ela é especificamente sobre as diretrizes e propostas para o que nós dependemos, o que nós imaginamos o município, né, para os próximos 10 anos, e também já vamos construindo a proposta do PAI, que é o Plano de Ação e Investimento, que ele é vigente por 5 anos, e ele faz parte do plano diretor. Também é importante ressaltar que, dentro do Plano de Ação e Investimento, tudo o que nós formos colocar como ação do município, hoje será discutido dentro das propostas e diretrizes, dentro de cada secretaria, dentro de cada órgão do município, e aquilo que é indispensável para o município de Boa Ventura. Então, a Carol ela preparou um slide para que a gente vá acompanhando, e tudo o que foi discutido, junto com a equipe técnica, será apresentado hoje aqui, sob forma de audiência e deliberação, para que a gente consiga concluir mais essa fase. Então, eu vou passar para a Carol, que vai começar a explanação, depois eu também faço uma pequena apresentação e a gente abre a palavra para os presentes e para quem estiver acompanhando pelas redes sociais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Viu? Não tem outro microfone, será? Eu vou ter que falar muito grudado aqui. Mas acho que não alcança aqui. Bom, eu vou para lá. Alô, alô? Estão me ouvindo melhor? Então, beleza, vamos lá. Então. Só porque eu estava bem na frente do ar quentinho ali, né? Tá boa a transmissão? Ah, então beleza. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as diretrizes e propostas dessa terceira fase do Plano Diretor de Boa Ventura. Então, algumas das propostas dos aspectos territoriais. Estruturar loteamentos com infraestrutura deficitária. Relocação de casas em locais impróprios. Melhorias da infraestrutura dos espaços destinados ao lazer e esporte nas comunidades urbanas e rurais. Regulação fundiária nas EIs e todo o perímetro urbano que ainda não tem o seu terreno, a sua matrícula individualizada de cada loteamento. Reativação do Conselho do Plano Diretor. Então, esse Conselho das Cidades ele é muito importante. Então, ele já foi instituído há 10 anos atrás com a implantação do plano, e é necessário que hoje ele seja reativado, né, e, inclusive, seu regimento interno também aprovado, para darmos continuidade sempre à fiscalização e à implantação e implementação do plano diretor para os próximos 10 anos. Volta um pouquinho, tá? Estou no último. E a implementação da nova regulação urbana, né, garantindo a acessibilidade dentro das normas, principalmente de calçadas, nas entradas do comércio, das edificações públicas, né, se necessário essa implantação de acessibilidade. Então, aqui, uma das alterações que nós faremos com a revisão das leis é no macrozoneamento, né? Então, o que ocorre? Hoje, nós temos um aterro sanitário implantado no município. A legislação ambiental ela diz que, num raio de 600 metros, é proibido o adensamento habitacional no município. Então, naquele raiozinho verde, ali, naquele círculo verde, é a área que é proibido a moradia de residências, né? Lógico, se alguém
pega uma parte de alguma fazenda, de alguma chácara que tem uma habitação, é uma coisa. O que a gente não pode permitir é que o perímetro urbano chegue até lá e nem que haja um loteamento, um adensamento de casas, de residências nesse local, porque é incompatível perto de um aterro sanitário. Aqui é o nosso novo traçado do perímetro urbano. A linha vermelha é o perímetro atual, vigente hoje. Então, a proposta para o novo perímetro urbano é esse traçado azul. Então, antes nós tínhamos o distrito industrial aqui embaixo, verdinha, desconectado do perímetro urbano, que era a área vermelha. Hoje, nós vamos conectar tudo e fazer um único perímetro. Então, ali vai se chamar isso daí uma zona industrial. Aqui é uma proposta do novo zoneamento, já dentro do traçado do perímetro urbano, né? Então, a gente existia as áreas que eram de restrições do zoneamento, áreas restritas de ocupação, que nós vamos relocá-las e renomeá-las, elas como ZEIs, como área de interesse social, porque existem muitas famílias ali de uma forma irregular instaladas nesses locais, então nós vamos renomear toda a legislação do zoneamento, né? No miolo, na área mais central ali, a gente tem uma zona que é só residência, que não permite-se comércio. Então, nós vamos fazer uma zona mista, onde pode-se comércio, pode-se residência, né? Então, vai ser uma grande parte do município, vai ser essa zona mista. A área de expansão e a delimitação do novo parque industrial. Também temos a arrecadação, né, o recadastramento imobiliário, né, que é necessário fazer no município, recadastrar todos os lotes, recadastrar todas as casas, medir essas casas, quantos metros tem, para a aplicação e implantação do IPTU. Né? Uma reforma no Código Tributário do município é necessária. Por quê? Porque a gente precisa aumentar a arrecadação do município, por mais que o município ache ruim isso. Ah, mas agora eu vou ter que pagar o IPTU maior, ou agora eu não pagava, eu vou pagar. Acontece que o prefeito ele não pode fazer essa falta de arrecadação. Então, se o Ministério Público vier atrás dele e descobrir que muitas casas não é aplicado o IPTU, ele pode sofrer punições por causa desse motivo. Reestruturação do sistema de fiscalização, tornando mais atuante, principalmente das questões ambientais e obras privadas. Análise do Código Tributário e de todas as legislações vigentes, para sua atualização e adequando à realidade do município. Organizar o perímetro urbano, disponibilizando a área de expansão urbana. Então, isso que a gente já fez, uma delimitação de uma expansão para onde o município deve crescer nos próximos anos. E a capacitação de funcionários públicos para atuar na área de planejamento e controle do uso do solo. Das diretrizes de mobilidade urbana. Padronizar os passeios públicos através de projetos e programas, né? Porque, assim, a calçada, ela não é obrigação da prefeitura, do município fazer. A calçada é obrigação de cada morador, dono do seu lote, fazer sua calçada. O município pode fazer? Ele pode, mas de duas formas. Ou ele faz e depois cobra no IPTU, né? Ou quando ele tem algum projeto de revitalização daquela rua, que ele acaba ganhando um fundo perdido, que ele faz a calçada, faz a pavimentação, daí ele fica isento de cobrar. Mas, um exemplo, se o município financiar essa obra, ele obrigatoriamente tem que lançar essa cobrança para os moradores daquela rua. Pavimentação da malha viária urbana, manutenção e melhoria da iluminação pública de toda a malha urbana, alguns lugares que não tem iluminação, levar essa iluminação pública, aonde já tem uma melhoria da tecnologia, mudar para uma iluminação de LED, que é mais forte, melhor e mais barata. Projeto de desincentivo à especulação imobiliária para o preenchimento dos vazios urbanos. Ainda nós temos vários vazios urbanos dentro da cidade. Por isso, também a aplicação do IPTU progressivo, que a gente não quer que, em 20 anos, esses lotes dentro do município continuem vazios. A gente tem que incentivar essas pessoas que são donas a lotearem,
né? A não ser que ambientalmente não seja possível, não consiga a licença, mas as pessoas têm que começar a lotear o miolo da cidade, principalmente na área mais central. Porque, senão, o município começa a expandir, 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 daí a prefeitura tem que levar longe a rede de água, longe a rede de esgoto, daí começa a ficar a escola muito longe, a creche muito longe, e o município precisa levar toda essa infraestrutura cada vez mais longe. Então, é por isso que a gente tem que tentar que o miolo não tenha vazios urbanos, e sim nós temos que densificar esse miolo já existente com infraestrutura. Aqui algumas diretrizes do Estatuto da Cidade, né? Que a finalidade de implantação de programas de interesse social, as EIs com a demarcação da regulação fundiária, né? A criação de espaço público de lazer e áreas verdes, a criação de unidades de preservação e faixas não edificáveis. Até teve uma área ali que eu falei para o Helder, vamos transformar isso um gigante num parque. Arrecadar ICMS ecológico, né? Com finalidade de fomentação do zoneamento industrial, que nós vamos fazer uma nova área industrial, né, ali embaixo, um parque novo, uma ampliação no parque. E, lendo a lei do sistema viário de vocês, também a gente percebeu que a nomenclatura, né, a hierarquização das vias, elas não obedecem o Código Brasileiro de Trânsito. Então, quais são elas? Locais, arterial e coletora. Então, no município, existem esses 3 tipos de via. Então, na lei do sistema viário, nós vamos alterá-la para que ela cumpra o Código Brasileiro de Trânsito. Criar programas de incentivo e instalação de empresas voltadas à agropecuária. Criar mecanismo de capacitação de mão de obra, tanto para o setor agrícola como industrial. Realizar programas sociais no âmbito econômico, da melhoria da qualidade de vida. Capacitar e reestruturar, né, como eu já falei logo atrás, do Conselho Municipal das Cidades de Boa Ventura, e fazer uma revisão, que é a nossa próxima fase, de toda a legislação pertencente ao plano diretor. Código de obras, código de posturas, a lei do sistema viário, o zoneamento, o macrozoneamento. Então, nós vamos fazer uma revisão em todas essas leis, para saber quais leis nós temos necessidade, artigos e tabelas, mapas que precisamos alterar para adequar a uma legislação mais moderna hoje, né? Até aqui eu já faço um convite para todos os vereadores participarem efetivamente dessa 4ª e última fase. Por quê? Porque é vocês que vão aprovar, né? Todas essas leis vão vir para a Câmara para vocês fazerem a aprovação dessas alterações. Com certeza não são as leis inteiras que vão ser alteradas, mas alguns artigos. E, pelo menos, vocês participando das reuniões e dessas discussões, vocês vão saber o porquê que nós estamos alterando e melhorando elas. Bom, então, dando continuidade, só para ficar claro, né, a gente vai falar de educação, saúde, assistência social, indústria, comércio e turismo. Começando pela educação, então, as propostas, né, lembrando que todas essas propostas vão fazer parte do Plano de Ação e Investimento e que nós vamos juntos aqui identificar qual é a forma de que nós vamos buscar para que isso realmente se concretize. Se é via recurso próprio, se é via recurso federal, estadual, privado, qual é a maneira que o município vai buscar para que as diretrizes e propostas se concluam, né? No âmbito da educação, então, ampliação e melhoria do centro de atendimento infantil com períodos integrais. Informatização das escolas como processo de ensino. Implantar e melhorar a brinquedoteca, refeitórios e bibliotecas. Ampliar acervos e nas escolas, né? Claro, brinquedoteca se não tem, vamos buscar recursos e como vamos fazer para que tenha. Bibliotecas, vamos melhorar os acervos das bibliotecas. Melhoria na infraestrutura, da internet, né? Uma das infraestruturas, e sistemas de telefonia celular. Não tem como hoje pensar em educação sem pensar na evolução e na tecnologia, principalmente na conectividade, principalmente no ensino, que cada vez mais está na palma da mão. Então, o município não pode ficar fora disso e precisamos realizar essas melhorias.
Ampliar a aquisição de merenda saudável e orgânica com trabalho nutricional. Fundamental também para as nossas crianças que isso seja prioridade. Aquisição de equipamentos e eletrodomésticos das escolas, juntamente com a internet, né? Eu preciso de ter equipamentos, computadores melhores, refeitórios melhores, cozinhas com equipamentos eletrodomésticos melhores, investimento na área da cultura, esporte e lazer em geral. Para a saúde, a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica em 100%. Né? 100% da população ser atendida pela saúde dentro do município. Aprimoramento das redes de atenção às urgências e emergências, com adequação de unidades de pronto atendimento, de serviços de atendimento móvel e outras redes de atenção vinculadas como SAMU e hospitais de referência. Construção, reforma ou ampliação das unidades de saúde UBS e pontos de atendimento de referência. Aquisição e manutenção de transporte sanitário e veículos de urgência e emergência, ambulâncias. Para assistência social, discutido com a equipe técnica, né, manutenção e ampliação dos programas de assistência social do município, implantação de cursos e capacitação para qualificar os jovens, direcionar os recursos para a vocação agropecuária, artesanato, culinária, turismo rural do município, né? Promoção do cooperativismo e associativismo visando uma alternativa de renda, seja ela pelo meio do artesanato, agronegócio, do turismo rural da região. Construção de um centro de eventos, que aporte eventos, né, grandes. Projetos de acessibilidade ao portador de necessidades especiais. Construção de sede da Secretaria da Promoção Social, CREAS e do Conselho Tutelar. O que foi pensado de proposições e diretrizes para a indústria, comércio e turismo, em linhas gerais, é claro que tem mais, né, mas as principais ações que o município pretende, incentivo e criação de novas indústrias e empresas no município, criação de um novo parque industrial, identificação de novos pontos de ecoturismo, criação de lei de incentivo fiscal para a instalação de novas indústrias e empresas do município, restauração da Casa da Cultura, do Parque da Farinheira, criação de rotas turísticas que incentivam a rede hoteleira e produção rural local. E a criação de evento gastronômico anual tradicional como incentivo ao turismo gastronômico. E agora vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Estabelecer novas estruturas de fiscalização e controle do meio ambiente, evitando o processo de degradação do mesmo. Fortalecer o programa de educação ambiental. Realizar palestras de conscientização da população com informações sobre as questões ambientais. Realizar eventos que promovam a disseminação do conceito de preservação. Elaborar e distribuir material informativo de educação e conscientização ambiental. Desenvolver um programa para a proteção dos mananciais de abastecimento de água. Recuperar as áreas degradadas de mata ciliar. Isso aqui principalmente na área urbana, né, que nós temos algumas invasões dentro da mata ciliar, né, que a gente das áreas DPP, então que a gente vai ter que fazer essas proteções de nascente. Um dos nossos trabalhos agora vai se voltar no município, delimitar todo esse novo perímetro e demarcar todas as nascentes dentro desse perímetro urbano para que essas áreas sejam protegidas. Conservação dos recursos naturais e o meio ambiente com a implementação de mecanismos de planejamento e gestão ambiental, controle da utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes. Melhorar o sistema de coleta seletiva, a fim de dispor corretamente os resíduos sólidos. Melhorar o sistema de abastecimento de água e desenvolver projetos para o controle da qualidade da água e levar água potável até o meio rural. Implantar rede de coleta e tratamento de esgoto, né? Esse eu acho que, se eu fosse escolher no município uma diretriz assim, única para os próximos 10 anos, seria a rede coletora de esgoto no município. E manutenção das fossas sépticas em áreas menos densas para que seja evitada a contaminação do solo.
proteção de nascentes e preservação de áreas de proteção permanente nas áreas APP em torno dos rios. Então, pessoal, as diretrizes são essas que foram apresentadas. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o plano de ação e investimentos. Dentro desse plano de ação e investimentos, vai todas essas diretrizes. A gente tem que colocar da onde vem o recurso para a gente conseguir, pelos próximos 10 anos, aonde vamos captar recursos para que essas diretrizes se tornem realidades. E, principalmente, dentro das ODS que agora a ONU e o Paraná Cidade, né, eles solicitam que a gente coloque o que a gente vai, dentro dessas ODS, vamos atingir quais as metas, né, dentro delas. Então, a partir de agora, a gente precisa muito do município, né, principalmente da engenharia, agora que é a principal secretaria que a gente necessita de apoio para a gente ir para a reta final do município, né? E como eu já falei agora há pouco, dos vereadores também participar dessas reuniões para fiquem por dentro de todas essas alterações das leis. Então, acho que a partir de agora eu vou abrir para as perguntas, quem tem questionamento, quem tem alguma dúvida para tirar, né? O momento é agora, até na internet, se tiver alguém que mande alguma pergunta, algum questionamento, também para a gente responder. Se animem, pessoal, hoje é o dia. Nossa, eu fui tão boa assim, eu e o Fábio. Nossa, Fábio, tão orgulhosa de nós dois hoje. Ninguém ficou com dúvida. Ou pior, né? Ninguém entendeu nada, né? Na internet, alguma questão? Tem alguma ação de desenvolvimento para criança, adolescente e com projetos, alguma coisa nesse sentido? Na educação. Quais ações que vão ser feitas para isso? Ou não tem nada em específico? Não, não tem nada em específico. O que acontece? O plano diretor, na verdade, elas são diretrizes urbanas. Elas são voltadas mais ao crescimento urbano da cidade. Então, assim, mais na educação. É a construção de alguma coisa, melhoria do acervo da biblioteca, né, que é voltada para as crianças e para o adolescente, brinquedoteca, que algumas escolas não têm, ampliação e melhoria da creche. Então, é nesses sentidos que engloba as crianças e os adolescentes, né? Mas até a secretária, não, mas a representante da educação, né, ela até veio me falar, não, que agora a gente está com um projeto novo de aulas de judô, aulas de música. Eu falei assim, que essas aulas em si, elas não entram no plano diretor como uma diretriz, porque é algo que vai entrar no plano de educação. Isso, é que ele é uma diretriz mais genérica, né? Que esse investimento poderia ser a aquisição dos equipamentos para essa aula de música, um exemplo, né? Sim, aham. Porque é bem interessante, porque na verdade, um total ali dentro da música, do esporte, da artes marciais, jogaria, aulas de esportes, tudo que já tem sido feito no plano, que foi já um projeto realizado, que já está acontecendo. Que é dentro do plano de educação. Dentro do plano de educação, que é algo que é muito importante não deixar para trás no município, que é onde a gente tira essas crianças da rua. Sim, aham. Onde a gente acolhe essas crianças dentro de todos esses projetos, mas esses projetos eles não podem ser voltados só para dentro da cidade. Agora ele não é só para dentro da cidade, ele também abrange o mais longe possível. Sabe? Então isso é muito importante que não fique para trás, que continue tendo esse projeto igual já vinha sendo
Sim. Ele vai ter uma coleta maior. A criança, por exemplo, que estuda música, que estuda coisa, ele tem uma facilidade de concentração melhor. Né? A gente não tem alunos melhores, a gente não tem crianças melhores. Então, música, artes marciais, aulas de esporte. Então, eu acho que isso aí é algo muito importante a se manter dentro desses projetos. Principalmente dessa... Como é que é o nome? Plano de... Ação e investimento. Ação e investimento. Sim. Eu acho que é a mesma coisa que a gente, se você for analisar assim, os dados que você tem hoje, a gente tende a ver que daqui 10 anos a gente vai ter uma população de Boaventura mais idosa, né? Sim, é a tendência. Então, eu vi lá na educação, na assistência social, na saúde, que a gente já tem que procurar mecanismos de alguma forma de a gente se adaptar para eles, né? Porque a gente está fazendo uma previsão daqui 10 anos, né? Então, eu acho que a gente já tem que pensar alguma coisa nesse sentido também para eles. Para nós, né? Sim, existem algumas diretrizes, inclusive acho que um centro do idoso também está numa das diretrizes da construção, né, a acessibilidade também, por isso que a gente bate bastante um pouco na acessibilidade do município, né? Porque as pessoas, não só os cadeirantes, mas os idosos também têm que andar com segurança na rua, né? É por isso que é importante a relação das ODSs, né? Das 17 ODSs. Então, quem tiver a oportunidade de lê-las, as metas de cada uma delas, elas falam exatamente isso. Cada um dos objetivos, eles trazem a questão do lazer, da cultura, a questão dos idosos, a questão da acessibilidade, e é por isso que é muito importante que aqui são macros, né? Aqui são propostas. No PAI vai ter que vincular a ODS. E lá é importante você vincular todas essas questões. Então, quando eu estou falando ali que eu vou investir em esporte, cultura e lazer, né, depois eu tenho que dizer na qual ODS que eu estou pretendendo a fazer isso. E daí que é o momento, talvez, de colocar todas essas questões. Quando eu estou falando do idoso, né, qual é a ODS que me garante que eu vou ter uma atenção especial com esse público? É nessa hora que eu tenho que colocar. E é muito interessante, porque como aqui eu tenho investimento macro, eu posso colocar mais de uma ODS por investimento, entende? É lá que eu vou afunilar um pouco mais para o objetivo do município. Que nem ela, agora está na hora da gente colocar ali na assistência social um centro de convênio do idoso, por exemplo. Foi. Não, mas entendeu? É isso que eu quero colocar. Sim, a gente está pensando neles futuramente. Então é por isso que agora, né, a próxima fase é justamente esse pensamento, né, para os próximos 10 anos. É claro que o PAI ele é revisto em 5 justamente pela dinâmica, né, justamente pela mudança que acontece dentro de 5 anos, mas o município já tem um caminho. A população já tem um caminho que ela quer percorrer. E é por isso que a gente faz as audiências, é por isso a importância do plano diretor, né, municipal. Mais alguma pergunta? O plano diretor municipal ele é realizado de dia diferente do plano, por exemplo, de diretor de educação? São diferentes. O plano da educação, eu acho que é quase, eu não tenho bem certeza, mas é quase anual ele, né? Que acho que ele é revisto. E o plano diretor é só a cada 10 anos. A gente colocou assim, não apareceu aqui, do CRAS Volante. Coloquei, certeza, eu acabei de reescrever ela. Na verdade, do CRAS Volante, eu coloquei uma aquisição de veículo para a implantação do CRAS Volante. Mas ele está. Pode ser que não tenha fosse aqui, mas a gente arrumou hoje cedo. Isso, uma delas lá. É que assim, o plano diretor ele não contrata pessoas para formar essa equipe. Ele só pode adquirir o veículo, por exemplo, assim, como é que a gente vai viabilizar esse programa? Então, assim, isso, daí já não entra dentro do plano diretor, entendeu? É só aquisição de veículos, de equipamentos, construções, pavimentações, esse tipo de ações nesse sentido que é o plano diretor.
Foi colocado também. Viu? É que a gente não conseguiu colocar todas no slide para apresentar aqui hoje, mas se quiser abrir a pastinha para mostrar ali para eles, vou abrir, só um pouquinho. Então, algumas das ações que foi colocada foram essas aqui. Ó. Habitação social, moradia para baixa renda. A minha voz parece bem aí na... Tem que falar? Vão me ouvir aqui agora? Então, habitação social, moradia para baixa renda. A casa de apoio familiar, que a gente acabou... Eles tinham pedido para a casa de apoio para a mulher, mas a gente achou que o familiar englobaria a família inteira, né? Independente se é o homem, se é só a mulher, se é só as crianças, né? A construção da sede da secretaria, né? Que inclui o CREAS e o Conselho Tutelar. A construção do Clube do Idoso, então ele está aqui. A ampliação e manutenção da sede do CRAS. Projetos de acessibilidade a pessoas com deficiência. Adequação de acessos a locais públicos e calçadas, né? Esse é uma das... Como é que é o seu nome? Desculpa. Cleide. Então, ó, essa aqui não seria só para pessoas com deficiências, né? Na verdade, conforme a gente vai ficando mais idoso, a gente anda mais lento. Se tiver degrau na calçada, a gente tropeça, né? Então, não é só para quem tem deficiência, mas para quem, conforme vai ficando de mais idade, também essa facilidade. Aquisição de equipamentos e veículos para implantação do CRAS, volante. Garantir o saneamento básico às pessoas de renda e situação de vulnerabilidade. Levantamento de dados dos aspectos sociais da real situação do município para execuções de políticas públicas. Implantação de cursos para capacitação de jovens e também para pessoas de baixa renda. E a manutenção e ampliação dos programas sociais no geral. Então, essas foram as ações, porque a gente não conseguiu colocar todas no slide, mas a gente pegou as principais para apresentar hoje na audiência. Mais alguma pergunta? Vocês pegaram alguns dados do município lá do plano diretor anterior para discutir o que foi feito, Sim. porcentagem, o que foi concluído, o que não. Na reunião passada, foi feito exatamente isso. Por de cada secretaria, a gente pegou todas as propostas do plano antigo, viu o que ainda cabia a executar agora, nesse novo plano. Então, assim, aquilo que foi feito e o que não foi feito. Do que não foi feito, aquilo serve ou ainda não serve para o município, ainda está dentro da realidade, e as novas diretrizes. Então, aqui já é uma revisão de tudo aquilo que teve no passado e as diretrizes futuras agora também. No caso, a Alice comentou ali que tem que ser de forma de legislação aí, a respeito de ruas, calçada, construção. Sim. E no caso, aonde vocês fizessem levantamento agora, de detectar que tem problemas de ruas, que não é o número que deveria evitar, ou construções em cima, se pegando na área pública, por exemplo, o que é o meio daí nesse sentido aí para estar vendo futuramente? É rever essa construção, é rever essa rua novamente, tem que desmanchar e fazer de novo, ou dá para adequar? Como que é esse procedimento depois? Então, assim, em termos de ruas, as ruas que já estão abertas hoje, que já são existentes, né? A gente até conversei com o Helder hoje para a gente colocar um artigo na lei, né? Porque o que acontece? Vem um financiamento de uma rua. Daí, aquela rua, a gente tem ela como uma hierarquia de rua local. Então, a rua local, vou dar um exemplo, que eu não sei de cor, tá? Ela tem que ter uma caixa de 12 metros. Mas, medindo no local, ela tem 10. Daí, como é que a gente faz? Quando você manda esse projeto, por exemplo, para na cidade, para a gente conseguir um financiamento, eles não vão aprovar, porque ela está fora da lei.
Ela deveria ter 12 e ela só foi aberta com 10. Então, o que acontece? Hoje, nós vamos criar um artigo novo dentro da Lei do Sistema Viário, dizendo que as ruas já existentes e implantadas até o momento da aprovação dessa lei, elas podem ter uma caixa menor do que a lei exige. Então, vamos tentar criar esse mecanismo. Mas isso não quer dizer que vocês podem abrir ruas de qualquer forma, né? Já não deveria ter acontecido nos últimos 10 anos isso, né? Já deveria ter uma fiscalização quando começa a abrir um loteamento sem fiscalização, sem aprovação desse projeto, já deveria alguém lá e paralisar esse loteamento, multar essa pessoa, de alguma forma ela não poderia ter feito essas ruas tão estreitas, a não ser ruas de 10, 12 anos atrás, né? Mas a gente, infelizmente, sabe o que acontece. Então, nós vamos tentar criar esse mecanismo para que essas ruas consigam asfalto. Mas o que a gente faz daí? Uma rua de 10, não tem como fazer calçada, estacionar de um lado e a rua ir e vir nos dois sentidos. Então, aquela rua vai ter que ser proibida de andar num sentido, vai ter que ter um sentido único para poder estacionar de um lado, ao menos, uma calçada um pouco mais estreita, mas que tenha o mínimo com acessibilidade, para que ela possa ser pavimentada, feita uma calçada e feita uma urbanização nela. Sim, aham. Sim, aham. Aí, a preocupação, assim, eu creio assim, que uma hora aqui de nós debatendo, falando, ou sugerindo, eu acho que para nós que vamos aprovar uma coisa que é para o futuro do município, eu acho que nós vamos ter que se aprofundar mais. Sim, aham. Então, por isso que eu... Isso, aham. Por isso que eu falei agora há pouco que a gente vai entrar na parte que nós vamos mexer nas leis. Agora nós vamos pegar cada lei, uma por uma, ler todos os artigos dela. O Helder vai fazer as suas sugestões para alteração dessas leis. As outras secretarias também podem ler para nos ajudar, principalmente finanças, administração, que é quem mais mexe nas leis, né, tipo Código de Postura, na lei do próprio plano diretor, né? E os vereadores também podem ler todas essas leis, fazerem suas anotações, fazerem essas sugestões e nos encaminhar. Tanto que a minha sugestão é que vai haver mais uma audiência, que nós vamos apresentar essas leis, mas antes dessa audiência tem mais 2 reuniões que vocês podem participar dessas reuniões e devem participar. E, por último, a gente faz uma conferência, que é até uma das coisas que eu estava discutindo com o Fábio, de como é que nós íamos fazer essa conferência, né? Que a gente tinha que até escolher um outro lugar para fazer, que a gente fizesse uma mesa mais redonda, todo mundo ficasse mais perto, assim, com uma mesa que todo mundo pudesse ir anotando, né? Então, nessa conferência também a gente vai explanar item por item da legislação para os vereadores não ficarem com nenhuma dúvida. Tipo uma forma de oficina. Chama-se conferência, mas tipo uma forma de oficina. Então, eu convido o senhor, a partir de segunda-feira, a sentar do lado do Helder e ficar com ele lá lendo as leis. Né? Essas metas, por exemplo, é 10 anos, mas vai ter o curto prazo, o médio e longo prazo? Sim, sim. Vai ter que, né? Senão, vamos deixar para fazer tudo no último ano. Não vai dar, né? Vereador, exatamente isso. Então, na construção do PAI, você vai determinar o período, que ele é mais ou menos isso que o senhor falou. Período curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Ou a gente pode colocar 5 anos, 8 anos, 2 anos. Então, para cada uma das ações, nós vamos determinar o prazo. Claro, existem ações que a gente sabe que são extremamente essenciais, mas inviável financeiramente, né, que é o que já aconteceu no plano passado. Né? Então, que bom se a gente pudesse colocar todas essas propostas e que elas acontecessem.
primeiro que não depende só do município, né, e não da vontade do gestor, dos vereadores, da comunidade, porque a maioria delas serão com verbas federais, verbas estaduais, outras fontes de recurso, que a gente sabe que é mais complicado. Mas o caminho o direcionamento que é a principal função do plano. O direcionamento do município é esse, né? Dentro desse direcionamento, o que a gente elenca como prioridade número 1, 2, e assim a gente tenta resolver o problema da população. Essa é a principal ideia, né? Então, essa é uma discussão, ela é mais longa, essa discussão, né, do distrito, porque o distrito não é assim só um querer, né? A população toda que mora lá precisa querer também que lá vire um distrito, né? Eu sei que já existem vários equipamentos que caracterizam que lá é um distrito, né, como escola, posto de saúde, né? Já existem alguns equipamentos, mas mesmo para se tornar um distrito, precisa de mais coisas lá, né? Então, é uma discussão mais futura, ela não necessariamente precisa estar dentro do plano diretor, mas não, porque a partir do momento que o município resolve, junto com o prefeito, né, é um decreto a criação do distrito, né? A única coisa que não vai estar nele vai ser a parte do zoneamento, que daí você vai ter que acabar criando e anexando nas leis existentes hoje. Isso. Uhum. O que a gente pode pôr... Isso, porque daí vai ter que ir lá fazer levantar... Hoje é mais moderno o drone, né? Você vai lá, levanta o drone para fazer o levantamento e o mapeamento do que existe lá, né? Porque, assim, também fiquem cientes que, a partir do momento que aquilo lá vira um perímetro urbano, também é cobrado IPTU, né? Então, vira todos com umas características urbanas igual na cidade. Então, tem que todo mundo concordar com tudo isso, saber que vai inserir esses impostos e etc., né? Mas a gente pode pôr uma diretriz nos aspectos territoriais, o estudo para a criação do distrito. O senhor tem mais alguma dúvida? Vai participar das reuniões agora? Mais alguém? Alguma questão? Então, nós encerramos, agradecemos a presença de todos aqui, né? Disponibilizar praticamente a tarde inteira para nós. E vários dias, né, Helder, que eu fico ligando, incomodando e mandando mensagem para ele. Mas, obrigada pela presença de todos.